Alô Brasil, estamos chegando com o Panorama RTN e hoje a gente já começa o programa com um papo sério, né, Mari? A gente tem muita coisa interessante para falar hoje. Nós vamos falar sobre os benefícios das frutas, né? Conversamos com uma nutricionista, Laís Santana. Mas olha quem está aqui do nosso lado, é a Ana Paula Santos. Ela é especialista em bem-estar e autocuidado global. Obrigada pela presença. Eu que agradeço pelo convite. É engraçado quando fala de bem-estar, que a gente já pensa logo, né? Eu quero me sentir bem, mas quando fala autocuidado e quando fala global, peraí, então o negócio é maior, a amplitude é grande, né? Muito. Porque para que a gente possa se sentir em condição plena, experimentar a nossa melhor versão, a gente precisa pensar não só no corpo, mas no corpo, na mente e no que atende também a nossa alma, a nossa essência. Isso é bem-estar global, autocuidado global. Porque também você começou a pauta de hoje falando sobre bem-estar e a gente também traz esse olhar para o bem-estar. E a gente precisa pensar em todas as dimensões que contemplam a nossa natureza. Pois é, porque eu tenho a impressão de que com essa correria, esse estresse do dia atual, tá todo mundo meio assim desequilibrado, Sim, sabe? Sim. Tanto o corpo, a mente. São muitos excessos. Estamos no momento dos excessos. E para que a gente possa criar um espaço de calma, exige primeiro que a gente tenha esse novo interesse pela nossa vida. Porque à medida que a gente fica no piloto automático do dia a dia, é o trabalho que rouba, são as redes sociais, né? São tantos estímulos que acabam nos roubando do nosso estado do aqui e do agora. E a gente entra no modo piloto automático. E no piloto automático, dificilmente a gente sente a vida acontecer em plena potência. Sabe que eu acho importantíssimo tocar nesse assunto do aqui e agora? Eu tenho a sensação de que a gente vive sempre projetando o futuro. Sim. E a gente tem sempre que amanhã ter resultados. E amanhã eu quero benefícios. E amanhã, e amanhã, e amanhã. E o hoje vai sem qualidade, porque eu estou sempre preparando o amanhã, hoje eu não percebo. Então a gente vê um dia como hoje, a gente olha lá para fora e fala, meu Deus do céu. Mas na verdade a gente não para fazer isso. Né? A gente não para analisar o hoje. E a sensação que eu tenho é o contrário, de que existe sempre um mal-estar. Sempre está tudo ruim, né? Tem pessoas que estão sempre preparadas para o não. Não, não pode, não, não consigo, não, não quero, não, não faço, não, não dá. Gente, não é possível, nunca fica bom. Mas isso também tem muito a ver com a maneira como a gente lida com o que nos visita. Então, a gente hoje tem eu tenho muito cuidado para falar, por exemplo, do estresse, né? Esse modo de viver no piloto automático, de vida corrida, acaba levando a gente para uma corrente de achar que o estresse é nosso inimigo e que ele é um grande vilão. Na verdade, o estresse é um grande recurso, ele traz para a gente uma potência enorme, no sentido de que eu sou o teu recurso, eu estou aqui te ajudando a lutar ou a fugir. Não é para você ter medo de mim. Então, usar isso como um bom recurso já faz toda a diferença. Como o carburador do carro, ele aquece e fala, olha aí, querido. Ó. Sim, sim. E a gente usar isso, né, a nosso favor. Agora, onde está o grande desafio? Esse mecanismo que a gente tem de luta e fuga, ele precisa ser regulado. Com excesso de estímulo e com esse afastamento da gente do aqui e agora, dessa consciência mais plena, né, que a gente está aqui, estamos vivos, respirando. E o que acontece com tudo isso? A gente acaba perdendo essa regulação do estresse, que a gente chama de resiliência ao estresse. Então, é um mecanismo fisiológico, é uma potência nossa de adaptação para a nossa sobrevivência, mas a gente acaba perdendo, porque não consegue mais se regular, porque não abre espaço para quê? Para calma. E a gente só abre espaço para calma se a gente se conecta com o momento presente. Isso é prática, isso é treino. Acima de tudo, isso é uma decisão de viver nesse modo, menos piloto automático, e mais a vida acontece no aqui e agora. E quais são os sinais de alerta, né? Opa, tem alguma coisa que não está bem aqui, que a gente precisa equilibrar. Quando é que vem esse alerta? O mais comum deles é a nossa respiração. Quando a gente tem uma respiração muito aqui em cima, quando a gente sente palpitação, quando a gente começa a perceber que deita e não consegue dormir logo, tem problemas com sono, quando a gente percebe que está comendo mais do que deveria. Nossa, eu não estou com fome, por que eu estou comendo isso? Principalmente no final do dia.
início da noite. Né? Então, os mecanismos de saciedade já começam a ficar alterados também em função desse modo de viver. Lembrando, o vilão não é o estresse, é a maneira como a gente vive, como se abre, né, para o espaço de calma para a nossa vida ou não. Então, a gente tem sinais como aumento de peso, desequilíbrios mesmo, até no nosso metabolismo, aumento, a nossa glicose ela pode desregular, o cabelo pode cair, a baixa tolerância com frustrações, a pessoa que vive muito no modo de reatividade. Então, isso pode ser um sinal de que ela precisa de descanso. Ela vai precisar entrar em ação para regular esse mecanismo de estresse. Eu acho que difícil é a gente identificar isso e mais do que isso. Eu sinceramente acho assim, convivendo, né, na vida, eu percebo que assim, a gente cuida do corpo, a gente vai à academia, a gente se matricula e tal, mas a gente tem dificuldade de aceitar que a depressão, a bipolaridade, isso tudo faz parte, grande parte da população tem. A gente acha que não tem que cuidar, a gente não procura fazer uma terapia, quando na verdade a gente sempre acha que o problema é da gente e o vizinho não tem. E se você começa a conversar com todo mundo, aí eu faço terapia, e eu tomo aquele remedinho assim, todo mundo, você vai descobrir que não sou só eu, Sim. ela, você, Sim. todo mundo. Agora a gente tem preconceitos, né, de entender as coisas também, né? Verdade. Eu gosto muito sempre de, assim, trazer uma forma muito didática da gente se enxergar. Então, a gente só pensa, é um condicionamento a gente pensar só no nosso corpo. E a gente tem que pensar que, didaticamente, somos corpo, né? E mente. Às vezes, corpo, mente e emoção. Corpo, mente, essência. Estamos vivos, né? Existe algo aqui potencializando a nossa vida, dizendo, eu tô aqui, tô vivo. Então, assim, mas o que a gente reconhece é o que a gente vê, né? Sim. Quando chega no campo da mente, das emoções, isso fica muito sutil. Então, a gente tem uma certa dificuldade, muito subjetivo. Então, a gente tem uma certa dificuldade para entender esse olhar global, né, de que somos seres multidimensionais. Então, todas essas dimensões precisam ser consideradas. E aquilo que a gente não vê, a gente tem mais dificuldade de cuidar. E existe, né? Assim, eu vejo que pessoas que fazem, eu nunca fiz, mas que realmente faz um reiki, pessoas que buscam esse equilíbrio e tal. Uma amiga minha fez uma técnica chamada, acho que é Mindfulness. Mudou drasticamente. Uma pessoa que vivia muito irritada, né? Tomando até um medicamentozinho de humor, de regular o humor e tal. E como que muda quando a gente dá importância para esse equilíbrio, né? Sim. E tudo bem ficar triste, porque nós não somos um pedaço de mesa. A gente tem todo o direito de ficar feliz, de ficar triste, ficar mais animado, menos animado. Eu acho que a escolha que a gente tem que fazer peraí, essa onda aqui não é legal, vou sair dela, mas é o outro que vai fazer por mim? Não é. Sou eu que vou levantar da cama, sou eu que vou buscar forças. E, gente, não se engana. Você que está em casa agora, e por acaso caiu aqui, não foi por acaso, não. Você que está aí assistindo a gente agora, nada é por acaso. Dá uma seguradinha nesse canal, depois você vai ver outra porcaria qualquer que tem por aí. Mas preste atenção numa coisa. A gente, todo mundo tem fraquezas, todo mundo tem um emocional, às vezes, abalado em algum momento da vida, seja lá por que motivo for. Agora, uma escolha eu garanto que a gente pode fazer. É a de ser feliz. Eu aprendi que a gente nasceu para ser feliz. Eu sou um louco, eu sou Poliana, eu vivo no mundo da lua, eu sou Alice no País das Maravilhas? Não, mas eu posso buscar, sim, olhar tudo pelo lado melhor. Isso eu garanto que é uma escolha. E olha que quem está falando isso para vocês é uma pessoa que todo mundo tem que... Você é comediante, né? Trabalhando em programa de humor, faz os outros rirem. Vocês sabem que os comediantes, a maioria são tristes? Então a gente não sabe às vezes a vida do outro, a gente sempre acha que a grama do vizinho ela é muito mais verdinha, tudo muito lindo, a gente não sabe o histórico de cada um. Agora, escolhas a gente faz. Eu vejo pessoas às vezes reclamando, eu não tenho, eu não sou, eu não faço, eu não represento, eu não. E aí a gente escolhe, peraí, você está respirando? Você está vivo? Você está podendo assistir uma televisão agora? Poxa, você está bem pra caramba. Dá uma olhadinha ao redor, mas não olha só para quem está à sua frente, não. Dá uma olhadinha para trás também na hora de fazer esse 360. Veja quem está para trás. A gente tem tudo para ser feliz e agradecido. E aí eu acho que a gente realmente, quando faz isso, consegue encarar a vida melhor, né? Isso é autocuidado global. Você tocou em várias dimensões do autocuidado. O grande passo é a gente trazer essa consciência para o aqui e agora. Porque quando você enxerga a vida aceitando, enxerga a vida com aceitação, sabendo que momentos de obstáculo e de sofrimento é só a vida acontecendo, Fazem então parte, tudo né? muda.
tudo muda. A gente não tem como ter uma linearidade de felicidade. O que a gente pode perceber e tomar consciência de que os estados emocionais, eles virão e eles vão nos visitar, mas a gente se abre com aceitação e com gentileza. Por exemplo, se a pessoa ela está triste, ela pode abrir espaço para essa tristeza, dar o recado. O que significa isso? Mas a gente só toma esse tipo de atitude se a gente traz a consciência para o momento presente, para aqui e agora. Se abre esse espaço de respirar, calma. Eu sempre sugiro, se está num dia de muita pressão, foca na tua respiração. É gratuito. É verdade. E não precisa investir muito tempo. E a gente respira errado, né? Muito. Porque você sabe que você está tocando num assunto que no meio artístico a gente vive muito assim, suspenso, e às vezes você faz uma coisa chamada teste. Uma coisa que eu faço para mim, na minha vida sempre. Eu inspiro pelo nariz, encho o pulmão de ar e expiro pela boca, ou seja, solto o ar pela boca. Faço isso lentamente várias vezes. Isso vai me dando uma tranquilidade. Né? São pequenas coisas que a gente pode fazer, mas você acabou de tocar num assunto que é totalmente real, que a gente nem para observar isso. A gente nem respirar direito, a gente respira. Porque a gente mais fala, a gente está mais preparado para o ataque, a gente está mais preparado para falar do que para ouvir. Observem isso. E aí a gente fica tão no automático que a gente não percebe o mínimo. Se eu não respiro, eu não vivo. Isso aí. Não é? Agora, Ana Paula, você falou também do sono, né? O sono é muito importante e muita gente nem dorme muito tempo, né? Assim, tem gente que dorme mínimo, 6 né? horas, o mínimo necessário. Sim. Como é que é isso? A gente precisa olhar para o sono como uma função fundamental, ou seja, é inegociável deixar de cuidar dessa função. É o nosso maestro. Pensa no seguinte, todos os nossos hormônios, eles precisam estar em sintonia. Então, um se comunica com o outro e isso tudo tem como grande objetivo manter o nosso estado de equilíbrio. E o sono é o maestro. Se a gente dorme mal, tudo acontece em termos de hormônio, de maneira ruim para o nosso corpo, há um impacto. Porque o sono, ele vai não só nos ajudar a fortalecer o sistema imunológico, como são coisas muito básicas. Ele vai nos ajudar a nos reabastecer, nos recalibrar. Pensa que se nós tivemos um dia de claro, né? Nós somos programados para claro e escuro, tivemos um dia de claro em que a gente foi para a vida, lutou, várias coisas aconteceram, a gente teve que correr, teve que lutar, né? Então, o sono, ele vem como um convite para que a gente possa descansar e colocar tudo no lugar. Tirar o que não serve. O nosso cérebro melhora a performance. Então, para vocês terem uma ideia, existem toxinas que, com excesso de estresse, né? Como a gente percebe o estresse, essas toxinas, elas aumentam o nível no cérebro. E quando a gente dorme, é uma maneira da gente jogar, inativar essas toxinas. Uhum. Se eu durmo pouco, se eu durmo mal, eu não consigo fazer essa limpeza do meu cérebro, por exemplo. Então, eu perco em cognição, eu perco em performance cerebral. Então, se eu trabalho muito, se eu sou uma pessoa criativa, ou se eu preciso o tempo todo ter muitos insights, eu reduzo a minha memória, a concentração, o foco. Então, tudo isso fica comprometido. Isso a gente só está falando do cérebro, mas a gente expande isso para vários outros setores do corpo. Vai aumentar o peso, reduz o sistema imunológico, acelera o envelhecimento, reduz a libido. E desequilibra tudo, desequilibra tudo. Aumenta a nossa predisposição para doenças metabólicas, como o câncer, como o diabetes, como a hipertensão. Então, a gente pode ficar aqui até amanhã falando de todo o impacto de um mau sono para o corpo. Agora, a gente é muito individual, né? Eu imagino que para cada um existe uma necessidade, mas eu sempre escutei assim, você tem que dormir 8 horas de sono. Isso é real, são 8 horas de sono, mas isso você vai responder já, porque a gente vai dar um recadinho e a gente já volta. Tá dado o recado então, mas eu deixei uma pergunta no ar, porque as pessoas dizem assim, olha, você ficar bem, você tem que dormir 8 horas de sono. Ao mesmo tempo eu escuto gente que fala assim, cara, eu durmo 6 e fico ótimo. Deus me livre de dormir só 8, eu preciso de 10. Existe uma regra, uma média, como é que é isso? Existe uma média para o adulto entre 7 e 8 horas, mas
claro que há variações aí. Você pega, por exemplo, indivíduos meditadores, 4 a 6 horas de sono para essas pessoas já é o suficiente, tá? Mas em média, de 7 a 8 horas. O mais importante é que a gente possa ter uma regulação de claro e de escuro, sabe? Porque, como eu falei anteriormente, os nossos hormônios, eles dependem desse ciclo claro e escuro. Então, se a gente dorme muito pouco, ou tem aquele sono intermitente, ou deita muito tarde, acorda muito cedo, acaba tendo impacto diretamente nesse ciclo de claro e escuro e, consequentemente, em vários hormônios. Só para vocês terem uma ideia, tem pessoas que falam assim, eu durmo pouco, acho que isso está aumentando meu peso, e aumenta. E aumenta mesmo. Aumenta. Tem hormônios, por exemplo, como a insulina, que após as 23 horas, se a pessoa não dormir, não vai para o ciclo do escuro, esse hormônio já fica maior, né? Ele aumenta, tende a elevar. Então, isso contribui para o aumento de peso e, consequentemente, também para uma condição de inflamação do corpo. Que essa condição de inflamação do corpo, ela nos predispõe a várias doenças. E se a gente vai falar de saúde mental, a gente está falando também de depressão, transtornos de ansiedade e uma gama de doenças ligadas à nossa saúde mental. E tudo tratável, né? Tudo Importante a gente saber que a gente não está fadado a ficar doente da cabeça. Tudo tem tratamento. Agora a gente tem que ter a consciência, né? Que não há problema nenhum em ter um problema e correr atrás. Né? Para isso existe o psiquiatra, para isso existe o psicólogo. Porque assim, eu sempre fui muito ligado por uma questão familiar a problemas psiquiátricos. E vejo que assim, pessoas que se cuidam, pessoas que se tratam, têm mais qualidade de vida. Né? Porque a gente é instável. Hoje a gente veio para a televisão, chega aqui, era um sol. Agora a gente olha lá para fora, tem uma chuva. Daqui a pouco é sol de novo. Se o tempo é assim, por que eu tenho que ser a mesma coisa o tempo todo? Não, né? Verdade. Não é? Muita sabedoria aí. Sim. E agora a alimentação. Você acha que o brasileiro ele come bem ou come mal? O brasileiro ele tende a comer mal também, tá? Embora nós tenhamos uma oferta, uma diversidade alimentar grande. Mas há uma tendência, sim, da gente priorizar alimentos que são ultraprocessados, muito refinados, mas isso não necessariamente ligado a gente não tem muita diversidade alimentar, mas é uma questão mesmo voltada para falta de tempo, para praticidade. Então, ocorre que a pessoa, ao invés de preparar o próprio alimento, muitas vezes não faz. Ela compra o alimento pronto, de caixinha, e cheio de sódio, farinha branca, açúcar, todos os aditivos químicos, que são alimentos extremamente inflamatórios. E tem uma coisa assim, Mari, que vamos falar a verdade, né? Infelizmente, estou dizendo que é bom não, pelo amor de Deus, que não estou aqui para fazer campanha para o que faz mal. Mas é sempre mais gostoso, né? Tudo que faz mal é mais gostoso. E a indústria alimentícia, ela é muito inteligente para nos convidar a comer. Então, eles usam todos os realces, né, para que seja um comer muito emocional. Então, a embalagem é linda, é divertida, é colorida, a textura, o som quando você abre uma embalagem, tem os realçadores de sabores, os aditivos. Então, assim, é um mundo para nos seduzir. Sabe o que eu estava vendo aqui no Instagram hoje? Estou vendo várias pessoas fazendo, não sei se isso é uma campanha, o que é. Pessoa comendo uma salada e cheira um chocolate. Cheira o chocolate, mas não come. Aí come a salada, né? Para poder se enganar. Né? Porque, vamos falar a verdade, assim, tem pessoas hoje que são, quer dizer, vegetarianos, eu vejo a vida toda. Hoje eu vejo muito assim, o vegano. Né? Pessoas que aí é mais ao extremo. Eu acho que tudo que é ao extremo, pelo amor de Deus, os veganos, não estou fazendo campanha contra. Mas às vezes tudo que é mais radical é mais difícil, né? Da gente aderir, da gente seguir. Né? Tem artistas, inclusive artistas que eu adoro, que eu vejo numa campanha ferrenha e que eu penso, cara, mas será que isso também é bacana? Porque eu penso que esse bem-estar também é a gente se sentir bem, achar um equilíbrio ali, né? Você negociar com você, assim, poxa, eu preciso também ingerir uma coisa que tem uma farinha branca, então faça isso uma vez por semana. Eu acho que a palavra que define tudo que a gente está falando aqui o tempo todo é equilíbrio. Esses comportamentos muito radicais, eles são um convite para que a pessoa gere algum tipo de compulsão, né? Porque a privação, eles são baseados em privação, a maioria deles.
Agora, isso eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: no caso de um vegano que essa decisão de estilo de vida está alinhada com os valores, com a essência da pessoa, ela tem um propósito para viver esse estilo de vida, ela estará numa condição de bem-estar, desde que ela busque os recursos para que ela não cometa, né, nenhum erro por falta de informação. E, normalmente, quando há uma escolha assim, ela vem imbuída de um propósito e a informação chega junto. É diferente de somente ser uma tendência. Então, a gente precisa, o tempo todo, voltar para o que a gente falou aqui desde o início, de trazer essa atenção para o momento presente, né? E se perguntar, para que tudo isso? Para que eu estou fazendo tudo isso? O porquê e o para quê dessa escolha? Isso vai me trazer bem-estar? Isso é alinhado com o meu propósito, minha visão de mundo, os meus valores? Você pode dar agora umas dicas práticas para quem Sim. está em casa, assim, para a gente buscar um pouquinho desse bem-estar? Sim. A gente pode começar pela rotina matinal. Eu costumo dizer o seguinte: se você tem uma boa rotina matinal, grandes chances do seu dia ser muito bom. Ele vai acompanhar a sua rotina matinal. Então, é você acordar. A primeira coisa que você pode fazer ao acordar é trazer a consciência para a sua respiração. Então, é respirar profundamente, já aproveitar esse tempinho. Se você só tem 5 minutos, faz 5. E alguma atitude meditativa. Pode ser escutar, fazer uma meditação. E depois alongar. Isso tudo pode fazer na cama, né? Alonga. E depois abre a janela, entra em contato com luz natural. Porque quando você entra em contato com luz natural, você tem um estímulo para acordar. O teu cortisol, ele vai subir. É o que a gente precisa para ir para a vida. Um pequeno ritual, Mas que a gente não dá a menor atenção. Pequeno ritual. Tem que acordar numa correria, porque tem que tomar o banho, porque tem que ir, quando na verdade é uma questão de se programar. Você acorda às 6, é 5h50 que você vai tocar o relógio amanhã. 10 minutinhos antes, você vai conseguir espreguiçar, você vai conseguir abrir a janela e aí ativar esse cortisol. Cortisol, um hormônio ligado ao estresse. 10 minutos, ou seja, organização. A gente organiza o resto todo. Sim. E um ritual noturno para a gente dormir bem? O primeiro é a gente começar 2 horas antes a pensar como vai ser esse ritual. Programar já as atividades para reduzirem, né? Baixar o ritmo dessas atividades. Claro que existem profissões e que exigem, às vezes, campanhas, então, mas a ideia é essa busca por melhoria, não sair do foco. Então, se eu não estou numa campanha, se eu não estou naquele momento de intensidade, esse tem que ser o meu foco, sabe? 2 horas antes eu preciso já começar a baixar luz. Por volta de 8h30, a gente já tem várias sinalizações no nosso corpo dizendo, olha, já começa a pensar em descansar, não tem mais o dinossauro para você sair correndo. Então você pensa que você já pode encontrar uma caverna e dormir, uma caverna escura. Então, baixar o ritmo, apagar as luzes. Tudo errado, porque eu fico vendo televisão, fico vendo série, tirar não é legal. Eu também. As telas. É igual a alimentação. Eu aprendi que a gente tem que tomar um café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Eu, infelizmente, faço o extremo oposto disso. Eu sinto mais fome à noite, eu demoro a dormir. De manhã eu nunca acordo com fome, já tem que sair. Ou seja, a gente ouve, a gente aprende, mas a gente não executa, né? Vamos botar essa meta, Mariana, para a gente mudar? Vamos. É bom ter, para essa mudança, é interessante ter um anjo. O que seria um anjo? Um anjo é uma pessoa que você confie e que pode te ajudar com a sua meta. Só que antes é interessante que você tenha o porquê e o para quê. Por que isso vai fazer diferença na sua vida? Se você Qualidade modificar, de vida, né? qual é a cena que aparece para qualidade de vida? Porque a qualidade de vida, o seu cérebro pode não entender direito o que significa isso. Mas pode ser, de repente, você ficar mais tempo com uma pessoa que você quer. Pode ser quem tem filho, de repente, ter mais qualidade, energia para correr atrás, né? Brincar com a criança, sabe? Então, essa cena ela tem que estar muito clara, porque o cérebro quer entender a recompensa. Tá, para que eu vou romper, né, essa rodinha do hamster e começar, por exemplo, pelo meu ritual matinal? Qual o benefício que eu terei? Eu em primeiro plano, né? Sim. Eu em primeiro plano, que a gente fica tão num círculo vicioso
de atender ao outro, de atender ao sistema, de entregar o trabalho. E eu? Isso tudo vai caminhar bem se eu estiver em primeiro plano. Né? Tudo. Você vai aumentar a sua performance. Faz muita diferença. Ter um ritual matinal, focar em acordou, se hidrata. Depois esse ritual, gente, ele pode levar 5 minutos. Você vai dar o que você tem no momento, sem cobrança. É fazer o que tem, para que o que você não tem não seja desculpa. Eu não tenho tempo agora. Você não tem ainda, aquilo não é prioridade ainda para a sua vida. Passa a ser quando você enxerga o benefício. Qual é a maior recompensa? O que de melhor vai acontecer na sua vida se você fizer isso? É verdade que se eu tomar em jejum um copo d'água é bacana para limpar? É verdade. É excelente. Isso? Excelente. Tem que ser em temperatura natural, bobagem, Sim. ou melhor que seja? Melhor que seja, sim. Isso, Pode ser um chá também. Isso eu sempre ouvi e não credibilizei muito, então isso é verdade. É verdade. E jejum intermitente que está na moda, isso é bom? Depende para quem. Pode ser muito bom. Existem estudos mostrando que o jejum ele é interessante dentro de uma perspectiva de longevidade, pode aumentar a nossa longevidade. Existem alguns estudos mostrando também que melhora, inclusive, a nossa cognição. E alguns tratamentos, eles têm sido utilizados aí para TDAH, várias frentes de tratamento usando o jejum. Aí é importante perguntar, para quem é esse jejum, né? Quem é essa pessoa que vai fazer? Ela está apta? Ela tem indicação? Porque é uma estratégia. Então não é para fazer de qualquer forma, Não, né? não é para todo mundo. É orientação. Sim. E há quem pode fazer e há quem não possa fazer. Uma pessoa, por exemplo, que está com transtorno de ansiedade, ela não pode estar fazendo um jejum se não for acompanhado. Uma pessoa que tem um problema de tireoide também não. Então, tem que ser bem pensado. Muito esclarecedor. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada agradeço. pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, gente. Tá vendo, gente? Vamos prestar atenção na gente um pouquinho. Vamos pro recadinho? A gente já volta.